Contudo, mas, quando vier o Filho do Homem, será que ainda vai ter fé na terra? O que vocês acham? Coloque a Bíblia sobre a tua cadeira. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, tá bom? Pai de amor, eu consagro, Pai, esta palavra diante do teu altar. Nós estamos, Senhor, na campanha dos 7 domingos da renovação, e hoje nós vamos falar de renovação de fé. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, usa a minha vida, eu te peço. Faz, Senhor, acontecer os teus milagres. Nós denunciamos toda a potestade do ar, todo o impedimento dos teus filhos ouvirem a tua palavra. E eu te peço, usa a minha vida, fala conosco, calhe a minha carne, que teu Espírito possa pairar sobre cada coração aqui essa noite. Abençoa as nossas vidas com a tua palavra, que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Que preguiça é essa nas palmas, hein, gente? Aleluia, aleluia, para Jesus. Quem está cansado e tem certeza, diga amém. Hoje é domingo, hein, é dia de descanso. É ou não é? Aí as pessoas cansam mais no domingo do que na semana, né? Queridos, eu quero ministrar ao teu coração a respeito da renovação da fé. Quando se fala de renovar a fé, significa que já houve fé, mas ela está no nível muito baixo, ou melhor, está fria. A palavra do Senhor fala de mornidão, ou está frio, ou está quente, porque se estiver morno, a vontade de gorfar. Para os que têm criança em casa, vomitar. Por quê? Porque é exatamente quando Jesus disse de voltar o Filho do Homem, será que vão continuar em fé? Será que vai achar fé na terra? Sabe por quê? Porque você e eu, muitas vezes cansamos de esperar. Quem gosta de esperar, diga amém. Ninguém gosta de esperar? Então, noiva, não se atrase. Porque ele não gosta de esperar. Mas tem a tradição de... É mais fácil, do jeito que ele é todo com o cabelo, é mais fácil ele se atrasar. É ou não é? A questão é, quem gosta de esperar? Ninguém. E nós queremos fazer com que Deus resolva o nosso problema e queremos entrar no lugar de Deus. Quem já tentou fazer a parte de Deus aqui e não conseguiu, diga amém. Todos nós tentamos. Até planejamos um milagre para Deus fazer do jeito que a gente planejou. Já planejou, pastor, o teu milagre? A gente põe a cabecinha no travesseiro e fala, tem que acontecer assim. Aí a gente planeja tudo. Aí sabe o que acontece no outro dia? Nada. E o que acontece com a tua fé? Esvazia. Porque a fé sem obra, ela é morta. E sabe, queridos, Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 6, a palavra diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, que era Abrão ainda, numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Depois desses, vai, 2, Shazam. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência,
e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu, fale, eu preciso crer no Senhor. E isso lhe foi atribuído para justiça. Fale assim: quando eu creio, Deus faz justiça. Amém? Abraão, ele já estava numa condição da sua velhice. Sara, sua esposa, também. Pensa comigo a condição, como que eu posso crer que eu terei um filho se até agora não tive, porque minha esposa não pode ter filhos? Aliás, ela não pôde até agora. E sabe qual a idade que ela teve o seu filho? 90 anos. E Abrão, com 100 anos, teve o seu Isaque. Sabe, queridos, muitas vezes a gente olha e fica parado no tempo, achando que Deus vai fazer naquilo que você imagina, naquilo que você é. E Abrão fez uma pergunta daquilo que estava a sua consciência: poxa, a minha descendência vai ser filho de escravo. Eu não tenho filhos. E eu fico olhando para a situação. Mas quando tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender o seguinte: a palavra foi liberada, então é para mim. A palavra está liberada, eu recebo e eu creio. Enquanto não acontecer, não é que deu problema, é porque Deus tem o plano dele para fazer acontecer na minha vida. Quer menos tempo, quer mais tempo, eu vou crer, porque Deus vai fazer da minha fé justiça em nome de Jesus. Amém? E essa verdade precisa estar na sua vida, por quê? Porque tem gente vivendo como Abraão, dentro da tenda. Estou fechado aqui, é assim que eu penso, é assim que eu vou e acabou. Deus chamou ele: sai da tenda, vamos conversar, vamos enxergar. Quando ele saiu da tenda, olhe para os céus. Essa é a tua promessa, e eu profetizo sobre a tua vida. Sai desse entendimento fechado. Deus tem promessas grandes para cumprir na tua vida. Amém? E quando Abraão questionou a Deus, é porque ele tinha um problema, sim ou não? Se eu tenho uma promessa, como que vai acontecer? A gente quer de Deus, não é? E aí, como que vai acontecer? Porque eu quero logo a resolução. A gente ainda não sabe, mas todos nós somos formados em direito, porque advogado quer tudo no papel. É ou não é? É ou não é, pastora? Preto no branco, porque não existe mais fio de bigode. E olha lá, o preto no branco já não está dando certo também. Né? Tem casos que tem que ir para a justiça mesmo. Então, a gente quer do nosso jeito. E muitas vezes não vemos, porque ficamos, ao invés de crer na solução que Deus tem nas nossas vidas, olhamos para o problema e ficamos presos a ele. Deus está falando: olha a liberdade que eu tenho para vocês. Você fala: mas eu estou preso nisso. Deus está falando: olhe para mim. E você está olhando para o seu problema. Mas a minha vida, mas é isso, mas é aquele irmão. Deus te chamou não para ficar enxergando o que os teus olhos carnais enxergam, mas para que você enxergue pelos olhos da fé. O problema está aqui,
eu vou continuar andando, eu vou continuar caminhando, porque existe uma palavra sobre a minha vida. E a palavra de ordem para você hoje é: creia tão somente, porque a justiça de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O que precisamos para ter a renovação da nossa fé em Deus? Em primeiro lugar, fale, eu preciso ter visão de fé. Amém ou não? Pastor, mas visão de fé é acreditar. Irmão, tem gente que fala, eu creio, mas não crê coisa nenhuma. Porque na tua mentalidade é impossível você crer. Gênesis 15, 5 e 6 diz assim: então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, assim será a tua posteridade. O cara não tinha um. Como que eu olho para o céu e creio? O cara não tinha um. Porque eu posso ter falado assim, eu creio, mas tome cuidado, a frase que você diz é verdade, Deus conhece o teu coração. De Deus ninguém zomba, irmão. Não tem como enganar ao Senhor. Não existe esconder do Senhor. Não existe um jeitinho para mudar o jeito de Deus. Sabe o que existe? Coração puro, limpo, íntegro e que crê naquilo que Deus fala ao teu coração. Então você não pode mudar a visão. Sabe quando se muda a visão? Quando eu olho para os boletos, quando eu olho para as dívidas, quando eu olho para os problemas, quando eu fico preso no entendimento de que não vai dar certo. Eu sei, Senhor, mas tudo está conspirando o contrário. A palavra de Deus diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra, se me dá essa direção, pode acontecer o que for, levanta o gigante, levanta a condição contrária, levanta até o inferno, pronto para cair, porque pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado, porque por Ele nós esmagamos Satanás debaixo dos nossos pés, e por Ele nós temos uma vida abundante nessa terra, em nome de Jesus. É tempo de você entender, como Abraão entendeu, eu estou vendo, eu estou enxergando, se o Senhor falou, eu creio e seguro essa até o final. Enquanto não acontecer, eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar, eu não vou mudar a visão, porque a minha visão está no alvo, e o alvo é Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, ter viva a palavra de Deus no teu coração. Lucas, a palavra diz, quando os homens estavam voltando para Emaús, isso está em Lucas capítulo 24, que quando eles estavam voltando, reclamando, tristes, abatidos, acabados. Porque se eles estavam voltando, significa que a esperança acabou. Enquanto eles estavam voltando para casa, Jesus foi com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. E foram conversando e tal, chegaram na casa, Jesus falou, vou seguir, ele falou, não, fica aqui. E no partir do pão, descobriram que era Jesus. E Jesus sumiu. E eles falaram, não é verdade que ardia no nosso coração tudo que ele ia falando?
Porque eles estavam indo embora, você não sabe dos acontecimentos e tal. Pô, a gente acreditou que Jesus, a gente acreditou nas promessas, a gente acreditou que Ele era o Senhor, mas Ele morreu. Puxa, e agora? Sabe quando você vê a tua vida que você fala, não tem saída, e eu acreditei que Deus podia mudar? Continue crendo, não volte para Emaús, continue naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, continue acreditando, continue até o fim, porque, queridos, fale assim comigo, nenhum desânimo, nem indisposição vai me afastar da palavra de Deus, que está viva e precisa continuar viva no meu interior. É por isso, queridos, que eu faço esse desafio, porque se as pessoas não vêm para a igreja, elas não têm palavra viva. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Quantas vezes, quem abre a Bíblia em casa pelo menos 4 vezes por semana? Não vou pedir para levantar a mão, porque senão eu vou jogar a Bíblia daqui. E você ouve mais a palavra onde? Na igreja. Dá o devido tempo, qualidade para Deus falar com você aonde? Então não venha, as pessoas falam hoje, ai, eu sou a igreja. Irmão, para você ser igreja, você precisa aprender na igreja a ser igreja. É desculpa para não ter a palavra viva. Porque não gosto de esperar, então, ai, tem que ser, irmão, só prejuízo. E eu profetizo, a palavra que está sendo liberada na tua vida hoje, vai trazer um fogo de fé na tua vida, vai trazer um ânimo, uma disposição, sabe por quê? Porque a palavra reacende aquilo que a frustração tentou apagar, e eu declaro sobre a tua vida, toda frustração, toda dor na alma, toda condição contrária, vai cair por terra, porque você vai sair daqui crendo que Deus vai trazer a existência daquilo que não existe. Deus vai fazer milagre acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Abrão. Queridos, imagina só. Abraão teve o seu filho. Aí quando ele estava lá, jovenzinho, tudo mais, Abraão já pensando no futuro, porque existe um tempo para ele começar a ter filhos, e a posteridade aumentar, e ele casar, e netos, e isso, e aquilo outro, sim ou não? Aí quando o menino é jovem, Deus fala, entrega ele para mim. Deus endoidou. Não era dele que ia vir? Abraão podia ter ficado chateado. Quem fica chateado às vezes com Deus, diga amém. Eu sei que todos ficam. Mas Deus me prometeu e não aconteceu. Aí agora, não. Tem alguma coisa de errado. Ou eu estou em pecado, ou eu... Irmão, sabe o que você precisa fazer? Viver o poder de Deus para a tua vida, mesmo que pareça loucura. Coloca nas mãos de Deus, porque o milagre vai acontecer. Mas, irmão, quer maior exemplo de paz que excede o entendimento do que entregar seu filho? Se Deus pediu, está aí. Sabe por quê? Deus estava provando a Abraão que tudo
que ele pudesse entregar para Deus, Deus multiplicaria como as estrelas do céu. E quando ele colocou o seu filho para entregar para Deus, Deus falou, o anjo desceu e falou assim, ei, não precisa, Deus sabe do teu coração, foi só uma prova para te aprovar, e a partir de agora, a tua vida está liberada para viver todas as promessas que foi para a sua vida. E ali começou a Abraão a viver tudo aquilo que Deus prometeu para ele, e ele viveu poderosamente. Sabe por que estamos nessa terra? Porque somos descendentes de Abraão, porque a palavra se cumpre, e a descendência dele é verdade, e eu declaro, por causa disso, você tem o poder de crer como ele, como exemplo, para viver os melhores dias da sua vida. E eu declaro, Deus está te levantando hoje, para crer e viver os melhores dias da história da tua vida. Ano de Eliseu, ano de porção dobrada, em nome de Jesus, aleluia, amém? Aleluia. E em terceiro lugar, ter experiências que reacendem a fé. A palavra do Senhor, como nós já repetimos aqui algumas vezes, fala que fé sem obra é, e Deus vai fazer um monte de obra para a sua fé crescer. Amém? E assim vai. A palavra em João 21:17 diz assim, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se e disse, pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 6. Jesus falou assim, lancem a rede. Eu quero que você entenda uma coisa. Se eu perguntar aqui, quem ama Jesus? Diga amém. É unânime, sim ou não? Eu amo a Jesus, mas eu não quero fazer o que Ele me pede. Eu amo a Jesus, mas eu quero viver do meu jeito. Tá ok, viva. Viva do seu jeito. Mas quem vive do seu jeito, vai viver as consequências do seu jeito. Vai viver a sua vida naturalmente. Mas quem vive o que Jesus pede, quem vive o seu chamado, quem vive o romper da sua vida para viver a vida que Cristo deseja para você, tem sinais que vai aumentar a tua fé. Tem prodígios que vai aumentar a tua fé. E tem poderes miraculosos que vão fazer da tua vida um homem e uma mulher que vive pela fé. Sabe, queridos, experiências que vão avivar a sua fé, que vão levantar o teu ânimo e a tua disposição de fé. Sabe por quê? Porque fé é um dom de Deus. E quando nós buscamos os dons de Deus, os sinais começam a aparecer. Como a palavra diz, os milagres te acompanharão. Como a verdade da palavra mostra para cada um de nós que quem vive buscando o dom de Deus, o dom da fé, a fé só cresce quando a obra acontece. E eu declaro sobre a tua vida, aquilo que você precisa vai acontecer. E você vai crer no poder da palavra. Sabe aquilo que está te limitando?
vai cair por terra, e você vai ver que Deus está estabelecendo a mão dele sobre a tua vida. E vai acontecer o quê? Você vai crer cada vez mais. E assim como Abraão viveu, foi acontecendo e foi melhorando. Foi acontecendo e ele foi crendo. A palavra foi liberada e ele vivia. E eu declaro, tudo que Deus tem para você vai se revelar para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? E a fé vai ser renovada com grandes testemunhos, como Sara. A palavra do Senhor, em Gênesis 21, 6. E Sara disse: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Eita Deus, a gente entra às vezes com a tristeza. Às vezes a gente entra emburrado. Mas quando Sara, na verdade Sara, ela estava ouvindo quando a promessa, ai meu Deus, vai acontecer. Houve um riso de será? Meu Deus, eu já não tenho idade para isso. Mas no final, o riso foi de alegria, de cumprimento, de testemunho, de saber que aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Mas Ele cumpre aonde? Quando nós cremos. Ele cumpre quando? Quando nós ativamos pela fé a justiça, como foi falado para Abraão. Por causa que ele creu, a justiça de Deus veio sobre ele. E eu declaro, você não vai mais pedir justiça para Deus, você só vai crer e a justiça virá poderosamente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hebreus 11, 12 diz assim, 11, 12. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Hebreus 11, 12. Aleluia! Sumiu Hebreus daí? Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e já idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Viver pela fé é manter a visão, ouvir a palavra, crer. Irmão, você vai sair daqui, qualquer coisa que acontecer, seja na esquina, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde for, você declare com fé, com o teu coração: eu continuo crendo, porque quem me prometeu não foi homens, não foi lugares, não foi nada. Quem me prometeu foi quem é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Eu quero que vocês leiam Romanos 4:16 comigo. A palavra diz: essa é a razão, porque provém para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja para toda a descendência. Vai. Como está escrito:
eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama o quê? A existência as coisas que não existem. 17, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, fale assim comigo, eu não vou me enfraquecer na fé, eu vou permanecer, em nome de Jesus, em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Segue. Não duvidou. Fale, eu não vou duvidar. Amém? Deus não te chamou para viver só guerra. Deus te chamou para viver as maiores vitórias da tua vida. Se você não duvidar, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia. Essa é a maior lição de fé que você pode ter na tua vida. Deus falou, vai acontecer. Hoje, amanhã, não importa quando, vai acontecer. Eu estou preparando, eu estou preparado, eu estou no lugar da promessa, eu estou debaixo da palavra. Mais dia, menos dia, não enfraqueça, não fique perturbado. Sabe o que tem para você? Cumprimento da palavra. Sabe o que tem para você? Viver como Abraão viveu, viver pela fé. Sabe o que tem para você? Viver em alegria, não importa a tua luta, a tua guerra. Eu continuo crendo, eu continuo na vida, eu continuo sabendo que Deus pode. E eu profetizo sobre a tua vida, Deus pode e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu quero falar com você que estava com a sua fé abalada, que estava pensando em desistir talvez, que fica mais olhando para os problemas do que propriamente para Deus, porque não tem mais forças, que a sua alma está abatida. Você precisa hoje crer. Eu tenho 5 minutos para orar por você. Você que precisa renovar a tua fé. Porque, queridos, para muitos isso aqui não passa de um óleo com cheiro. Mas para quem crê, você vai receber a unção sobre a tua vida. E você vai sair daqui ungido, crendo. Vai sair daqui vivendo pela fé. Talvez por esses todos os motivos, você precisa fazer a tua vida uma reconciliação com Deus. Você creu por um tempo. E tantas coisas aconteceram, por isso eu li aquele primeiro versículo. Será que quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? E se você quer renovar a tua aliança com Cristo, se você precisa renovar a sua fé, rapidamente, já estou terminando, sai do teu lugar e vem aqui.
Quem está cansado, vem aqui. Quem precisa de uma unção sobre a tua vida, vem aqui. Quem precisa ser liberto de todo mal pela fé, sai do teu lugar e vem aqui. Quem precisa entregar a sua vida para Cristo novamente, vem aqui. Ore cantará la baixaire barás. É tempo de você se renovar no Senhor. É tempo de você se encher de fé. Mas eu não consigo, eu já tentei, é assim, é assado, não importa. Agora você vai fazer pelo poder da fé. Não duvide do que Deus pode fazer. Se a tua vida está de lutas, glória a Deus que você tem a possibilidade de sair vitorioso. Como Paulo nos ensina, nos alegrar em meio às tribulações. Quem precisa viver essa alegria? Deus vai trazer pela fé. Amém? Se você quiser vir aqui também à frente em meio à oração, pode vir. Fique na liberdade. Senhor, renova. Renova, Espírito Santo de Deus. Enche a tua filha, Pai, com o mover dessa palavra. Faz acontecer o teu milagre. Faz, Senhor, acontecer o teu milagre. Em nome de Jesus. Derrama, Espírito Santo de Deus. Renova, fortalece, levanta, e que a palavra viva esteja no interior, para que acenda a chama da fé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abrevia o tempo de espera, Pai. Ser cheio da presença e do mover do Espírito Santo. E eu declaro pela fé, teu milagre já está liberado em nome de Jesus. Nada e ninguém pode me parar ou me deter. Nada e ninguém. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com poder. Livra-os em nome de Jesus. Coloca, Senhor, alegria. Tira, Senhor, toda a malignidade, todo impedimento de enxergar ao Senhor pela fé, de enxergar o cumprimento das promessas. Toda a luta que se levanta já está determinado pelo Senhor para que você viva as maiores vitórias, para que você seja aquele que vai glorificar ao Senhor com os testemunhos. Eu te convido hoje a ter risos de alegria. Eu te convido hoje a ter testemunhos nos teus lábios. Eu te convido hoje a ser liberto, restaurado, transformado, em nome de Jesus. Recantará la baixaire baraias. Oh,
Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Quem crê no Senhor, diga: Senhor, eu creio em Ti. Eu não vou mais permitir que evidências mudem o que eu creio. Eu não vou mais permitir que a minha alma tome a frente da minha fé. Eu não permitirei que cada intento do inferno me faça enxergar a derrota. Mas eu enxergarei a partir de hoje que eu sirvo a um Deus vivo, que cumpre as palavras e que tem para mim vida abundante. E quando eu abro o meu entendimento e renovo no poder da palavra, eu vivo o bom, o perfeito e o agradável, debaixo da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glorifique ao nome do Senhor. Creio no Deus vivo, rocha inabalável. Eu confio em Ti, meu Cristo. Creio no impossível. Eu ainda vou viver, aleluia, creio em Ti. És a minha rocha, és a minha rocha, creio em Ti, minha confiança, Creio em Ti, meu Jesus, creio em Ti. Aleluia. Declare: eu creio e eu te envio. Vai debaixo dessa palavra de fé. Não permita que a tua fé seja abalada. Continue como Abraão, crendo, porque a promessa há de se cumprir. Eu te envio debaixo dessa verdade espiritual, declarando o mover e o poder de Deus sobre a tua vida. Vai debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Te amo em Jesus. Vem cá, o meu querido. fé e continuar. Eu já acabei.